Essa é uma tradução da palestra de Joel Goldsmith, A Lei Cósmica e a Manifestação do Cristo, parte 1. Boa noite. O hábito do pensamento é tão intenso que, sem nos apercebermos dele, retornamos a posições que já havíamos superado. Retornamos a estados de consciência que já havíamos deixado para trás. E, ao fazer isso, simplesmente abrimos caminho para regredir em nosso progresso espiritual. Naturalmente, não é sempre possível prevenir uma regressão ocasional para essas posições, para esses estados de consciência que já havíamos superado. Mas, primeiro que tudo, precisamos estar desejando aceitar a correção quando ela nos é oferecida e aceitá-la sem nos sentirmos ofendidos. E precisamos estar desejando fazer um real esforço para prevenir a recorrência desses erros. Todos que têm conhecimento das abordagens metafísicas estão familiarizados com a palavra demonstração e estão instruídos e treinados sobre o uso errôneo da palavra demonstração. Estão fazendo esse uso errôneo da palavra demonstração até que cheguem à conclusão de que seus próprios estudos, orações, tratamentos e trabalhos não têm sido efetivos. Tudo isso poderia ter sido evitado pela correta compreensão da palavra demonstração e o correto entendimento do nosso próprio propósito, do propósito de todas as pessoas que se voltam para a vida espiritual. Isso veio à minha atenção por causa de uma carta que recebi hoje de um estudante que tem frequentado as nossas aulas e ele fala sobre a demonstração de uma casa nova. E você pode ver aonde isso nos leva. Se nós estamos buscando um estudo espiritual por uma casa nova, ou um carro novo, ou um emprego novo, ou um suprimento novo, precisamos, nesse ponto de nosso desenvolvimento, soltar todos esses pensamentos, esperanças e ambições. Não existe espaço no caminho espiritual para aqueles que ainda persistem querendo pessoas, lugares, coisas e condições. O caminho espiritual é uma forma de vida para aqueles que, pela graça de Deus, foram guiados a buscar Deus, buscar a realização de Deus, buscar o reino de Deus. E se os metafísicos do mundo não tomarem cuidado, eles ficarão atrás da ortodoxia. Para mim é sempre uma coisa interessante observar os sinais dos tempos, para ver se o mundo está tendo ou não um vislumbre dessas grandes realidades espirituais, dessas grandes verdades. E encontrei muitos sinais que o mundo da ortodoxia está despertando para as realidades espirituais e deixando alguns metafísicos para trás. Vocês se lembram que em nossa classe em Honolulu, o ano passado, falei sobre o fato de que o bispo Chin disse à sua audiência de 10 milhões de pessoas que elas não devem mais orar a Deus por coisas,
que Deus não atende esse tipo de orações, que Deus não nos dá coisas materiais, que devem orar a Deus por coisas espirituais, por sabedoria espiritual. Agora, naturalmente, nós sabemos que isso estava acima da capacidade de entendimento da maioria daquelas pessoas. Mas essa expressão da verdade pelo bispo mostra uma abertura de consciência e representa um começo de mudança. E qualquer dia desses, essas mesmas pessoas, os seus filhos, despertarão para o significado dessa mensagem. Também aqui em Honolulu, outra noite, havia 15.000 pessoas reunidas para atender a um outro serviço da Igreja Católica Romana. E o padre, em sua pregação, lhes disse que deveriam orar diariamente por paz. Mas salientou que suas orações seriam ineficazes a menos que estivessem vivendo a vida cristã. Você vê, isso é muito diferente do que dizer uma oração como se fosse um abracadabra. E então, conseguir um carro novo ou uma casa nova, ou simplesmente pensar positivamente e ganhar uma nova posição. Fico feliz em ver que essas mensagens estão vindo de Deus para a consciência humana, irradiada através de muitas fontes. Então, se torna necessário que nossos estudantes se lembrem constantemente que suas orações ou tratamentos não produzirão efeito se forem realizadas através da mente. Elas precisam se originar da vivência da vida cristã. Elas precisam brotar de uma capacidade espiritual, do discernimento da natureza de Deus. A oração precisa brotar do centro espiritual do seu próprio ser. Uma oração ou tratamento, independentemente do que as palavras possam dizer, mesmo que sejam palavras da verdade, não terá efeito a menos que venha através de alguém que esteja em contato com seu centro espiritual, desde que é esse contato que realiza o trabalho, e não as palavras ou os pensamentos. Para começar, nós não estamos buscando coisas ou pessoas. Essa não é a nossa função no caminho espiritual. Foi um passo na direção correta quando aprendemos a abandonar o esforço material ou mental e nos voltarmos para a consciência espiritual em busca de solução para os nossos problemas humanos. Mas esse passo nos leva agora a um ponto onde compreendemos que os problemas humanos somente desaparecem na proporção em que alcançamos a mesma mente que estava em Jesus Cristo. Quando alcançamos realmente essa consciência de unidade com Deus. Agora, qualquer desejo por coisas ou pessoas será um impedimento ou retardará nossa entrada no reino espiritual. Entretanto, a constante lembrança dentro de nós mesmos
de que o que estamos realmente buscando é o contato com Deus, a realização de Deus ou a realização do ser, desde que é a realização do nosso verdadeiro ser que estamos buscando. Nós não somos mortais como parecemos ser. Não somos seres humanos como parecemos ser. A divindade é a verdadeira natureza do nosso ser e nós estamos buscando a realização de nosso verdadeiro ser. Quando realizamos o nosso verdadeiro ser, quando realizamos o Cristo em nós, descobrimos que todas as coisas nos são acrescentadas. Descobrimos que todas as coisas estão incluídas, todas as coisas necessárias ao nosso desenvolvimento. Primeiro que tudo, precisamos desenvolver o hábito de reconhecer que não temos outro propósito a não ser alcançar o reino dos céus. Que não temos demonstração alguma a fazer, a não ser a demonstração do nosso ser espiritual. Isso precisamos demonstrar. Precisamos demonstrar para o mundo nossa verdadeira identidade, nosso ser espiritual através de nossa própria satisfação, de nossa própria alegria. Precisamos chegar a um verdadeiro contato, a uma verdadeira vivência de nosso ser espiritual. Em primeiro lugar, isso é necessário para o nosso próprio desenvolvimento. E, em segundo lugar, é necessário como um testemunho para o mundo de que Deus é o ser individual e que esse estado do ser pode ser alcançado por todos aqueles que estão prontos para renunciar ao mundo. Não renunciar ao mundo no sentido de se retirar para um monastério ou convento, mas renunciar ao mundo no sentido de renunciar a nossos desejos pela paz que o mundo pode dar. Minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. No momento que abandonamos o desejo da paz que o mundo pode nos dar, ou seja, aumento de suprimento, uma casa maior, mais companhia, no momento que abandonamos tudo isso e decidimos firmemente buscar minha paz, a paz do Cristo, a paz espiritual, a paz interior. Então, não temos mais preocupação com o mundo exterior, porque todas as coisas encontram seu devido lugar e descobrimos que literalmente todas as coisas nos são acrescentadas sem que precisemos nos preocupar. Agora, para nós, como estudantes, surge uma importante questão. Qual é a melhor forma, se existe uma melhor forma, de alcançar essa realização de nosso verdadeiro ser? Existe um atalho? Existe um caminho que possa nos levar à realização de Deus? Um caminho que possa ser trilhado aqui na Terra, sem esperar por algo além da morte, ou que pode ser alcançado no tempo? E a resposta é sim, sim. Não apenas existem formas de alcançar essa realização aqui na Terra, mas há um caminho
que nos conduz diretamente a ela. Esse caminho é realizar uma cirurgia mental em nós mesmos e cortar todos os nossos desejos. Esse é o caminho curto. Vamos pegar uma faca afiada e vamos cortar de nós mesmos, arrancar do nosso coração, da alma e da mente todo o desejo por pessoas, lugares, coisas, circunstâncias ou condições. Até mesmo o desejo de salvar o mundo. Todo o desejo de beneficiar a raça humana. Todo o desejo de trazer paz à Terra. Todo o desejo precisa ser arrancado para que somente um permaneça. Quando tivermos somente um desejo, esse é o caminho curto. Quando temos apenas o desejo de conhecer aquele a quem conhecer corretamente é vida eterna. Conhecê-lo é vida plena e abundante. E sobre o mundo? O que você pode fazer pelo mundo quando ainda não alcançou para si mesmo? Médico, cura a ti mesmo. Como podemos curar qualquer pessoa? Até que, primeiro que tudo, tenhamos nós mesmos alcançado alguma medida dessa mente que estava em Cristo Jesus. Podemos nós simplesmente dar livros às pessoas e enviá-las ao mundo para salvá-lo e curá-lo? Não, não podemos. Quando testemunhamos as pessoas praticarem a metafísica ou o ensinamento da metafísica, sem terem nada mais do que o conhecimento intelectual, resultante da leitura de livros, mesmo tendo além disso um zelo para salvar o mundo, consideramos isso um pecado. Consideramos pecado essa atitude porque assim não serão capazes de elevar a si mesmos, além do dano que podem causar por serem cegos que guiam outros cegos. Você vê cura, conforto, multiplicação de pães e peixes, segurança, proteção, paz. Todas essas coisas surgem somente do coração de Deus, não do coração do homem. Essas coisas surgem somente da alma de Deus, não da alma do homem. Mas, quando a alma de Deus se torna a alma do homem, quando o coração de Deus se torna o coração do homem, quando o Espírito de Deus se torna o espírito do homem, então tudo isso flui de homem para homem. Na medida em que alcançamos aquela mente que estava em Cristo Jesus, quando alcançamos o Espírito de Deus que levantou Jesus Cristo de entre os mortos, somos então habilitados a permitir que esse mesmo Espírito levante nossos corpos mortais. Mas, você vê, precisamos esquecer o mundo e seus problemas e suas tribulações, da mesma forma que Jesus abandonou tudo isso por 40 dias, quando subiu ao topo da montanha para comungar com Deus. Provavelmente, lá embaixo, na planície, as pessoas estavam doentes, as pessoas estavam pecando e morrendo. Evidentemente,
Isso não o estava preocupando nem um pouco. E não o preocupava, porque ele entendeu que, como ser humano, não tinha nada a lhes oferecer, nem prata, nem ouro, nem qualquer outra coisa. Entretanto, quando ele desceu do topo daquela montanha, então foi capaz de curar as multidões com a luz espiritual que recebeu no topo da montanha. E assim é. Nós podemos começar hoje a ser curadores ou professores e fazer muito esforço para curar as pessoas, até mesmo para colocá-las em um ponto mais elevado de consciência do que estavam antes. Mas esse não é nosso trabalho. Entretanto, se esperarmos 1 ano, ou 2, ou 3, ou 5, até alcançarmos a realização divina do nosso verdadeiro ser, se em algum momento alcançarmos a habilidade de nos sentar em silêncio e comungar com o Deus que está dentro de nós, então não teremos que sair ao mundo. Mas nesse mesmo tempo, o mundo estará vindo à nossa porta e não teremos que sair para salvá-lo. E, após termos demonstrado a atividade do Cristo suficientemente em nosso próprio lar, àqueles que vêm à nossa casa, então poderemos expandir nossas atividades através de livros, ou ir a rádios ou televisão e trazer essa mensagem a um público maior. Mas isso não pode ser feito para satisfazer nosso desejo humano de salvar o mundo, pois só o Cristo pode salvá-lo. Essas pessoas que estão trabalhando nas Nações Unidas e em outros lugares para trazer paz ao mundo são tão sinceras quanto nós somos. São tão honestas quanto nós somos, pelo menos a maioria delas. Tem esse desejo de ver paz na Terra, mas em tempo algum, nessas últimas 2 gerações ou 3, foram capazes de conseguir realizar a paz, apesar de todo o seu desejo e de suas boas intenções. E por quê? Porque uma coisa estava faltando: o Espírito de Cristo, a atividade do Espírito de Deus no homem. E sem isso, não pode existir paz na terra ou boa vontade entre os homens. Pode apenas existir contratos, pactos e acordos. E tudo isso pode ser quebrado pela próxima geração ou por alguém dessa mesma geração, ou mesmo por aqueles que assinaram esses contratos. Então, a salvação final do mundo virá com o que é chamado a segunda vinda do Cristo. A vinda do Cristo é a forma pela qual o mundo será salvo. Agora, quando o homem se torna livre o bastante para dizer para suas congregações: orem pela paz, mas lembrem-se que suas orações não terão nenhum poder a menos que estejam vivendo a vida cristã. E quando disserem às suas congregações: não orem a Deus por coisas materiais. Deus não tem coisas materiais para lhes dar. Ore por coisas espirituais. Só então estaremos trilhando o caminho da verdade.
Você não vê que tudo isso é uma parte desse grande ministério mundial que está acontecendo agora, introduzindo ao mundo a verdade espiritual de que somente o Espírito de Deus, Ele mesmo, o Espírito de Deus vivo no homem, somente Ele pode salvar o mundo. O capítulo 8 de Romanos diz: se o Espírito de Deus habitar em vocês, então vocês são filhos de Deus. Porque se esse Espírito de Deus habita em você, em sua consciência, ele retira de você todas as formas de inveja, ciúme, malícia, traição, engano, desonestidade, imoralidade. E assim, daí por diante, até purificá-lo completamente. Se o Espírito de Deus não vive em nós, pode ser que por uma razão ou outra sejamos bons seres humanos. Mas não tenho certeza de que nós ou nossos vizinhos poderemos nos manter além das tentações humanas. É por essa razão que tenho pedido a nossos estudantes, e continuarei a pedir, que eles dediquem um período de sua meditação a cada dia por Deus simplesmente. Não para eles mesmos, não para suas famílias, não por seus negócios, não por seus pacientes ou estudantes, e nem mesmo por paz na terra, mas simplesmente por Deus. Em outras palavras, reserve um período para uma meditação na qual vamos a Deus com mãos limpas. Pai, não estou aqui buscando coisa alguma. Não estou buscando coisa alguma para pessoa alguma. Não estou vindo aqui para realizar ou para conseguir coisa alguma. Estou vindo à tua presença, no mesmo espírito no qual vou à minha mãe, simplesmente para visitá-la, simplesmente para estar com ela, comungar com ela, simplesmente por amor. O amor entre mim e minha mãe é de tal natureza que adoraria me sentar a seu lado, ou andar com ela, ou me sentar a seus pés. Eu amaria estar em sua companhia por, não sei, dias, semanas, meses, ou se, ocasionalmente, pudesse ter apenas 2 ou 3 minutos de seu tempo para nós dois sozinhos. Seria maravilhoso. Não quero nada de minha mãe. Não busco coisa alguma. Simplesmente a alegria de estar em sua companhia e sentir esse amor que surge naturalmente de uma mãe para seu filho, para uma criança. Essa é a razão pela qual estou aqui hoje. Tu és o pai e a mãe do meu ser. Tu és a fonte da minha vida. Tu és a minha alma, o meu espírito. Tu és aquilo que faz meu coração bater. E estou aqui, agora, simplesmente pela alegria da comunhão, sem nenhum favor a pedir, nenhum desejo a não ser que possamos passar esses momentos juntos, em comunhão. Porque onde estás, eu estou. Que eu sempre me lembre de que onde estou, tu estás, pois somos um. Estou aqui simplesmente pela alegre realização de que eu estou em ti
e tu estás em mim. Sim, estou aqui para simplesmente ter esse sentimento de certeza de que tuas mãos estão sobre as minhas, ou do toque de teus dedos em meus ombros, de sentir a tua presença. Isso é tudo. Tua presença. E você vê a presença de Deus realizada e demonstrada é o Salvador do mundo. Agora ele está em campo. Agora ele está aqui, presente em minha consciência. Ele está aqui, agora, no meio de nós. Não temos que pedir-lhe coisa alguma, porque sabemos que Ele é a mente que tudo sabe, que Ele sabe das nossas necessidades, da necessidade de todo o seu universo. É Ele mesmo, o amor divino, que conhece nossas necessidades antes mesmo que a conheçamos, e é seu maior prazer nos dar o reino. Agora nós estamos na mesma posição que estaríamos se estivéssemos visitando nossa mãe dessa forma e de repente ela notasse que precisávamos de uma roupa nova ou de qualquer coisa e dissesse: eu penso que você deveria comprar uma linda roupa e me mandar a conta. E você diria: eu não vim aqui com esse propósito. Ela responderia: eu sei que não veio, mas simplesmente notei que precisa. Eu não ficaria feliz se soubesse que veio apenas porque precisava de alguma coisa. Eu sei. Eu senti a pureza de seus motivos nessa visita. Mas receba o meu presente. E assim é que, no momento em que tivermos alcançado a realização da presença de Deus, temos justamente a própria presença da inteligência infinita, do infinito amor do Cristo. E nessa realização não existe discórdia, não existe desarmonia, não existe falta nem limitação. E isso não é uma questão de Deus nos dando roupas. Deus se torna nossa roupa. Somos vestidos por Deus. Somos alimentados por Deus. Deus se torna a nossa própria água e o vinho e o pão. E você vê então, como é que podemos comer Deus e beber e ser vestidos em Deus? Deus é nosso tudo. Somos o templo, a casa de Deus, e nada nos pode faltar. Nessa consciência, podemos atender a qualquer pedido de ajuda que chegar até nós a qualquer hora do dia ou da noite. Esse pedido de ajuda vem de qualquer pessoa. Pode vir através de uma chamada telefônica, um telegrama, uma carta. Mas esses pedidos chegam em momentos que não sabemos. E então é necessário que estejamos preparados. Não é nesse momento que vamos fazer a preparação. A preparação precisa ser feita antes, para que qualquer pedido que chegue até nós possa ser atendido prontamente. Poderá ser muito tarde se tivermos que nos preparar quando a chamada chegar, após a chamada ter sido feita. A preparação precisa ter sido feita antes da chamada. E qual é a natureza dessa preparação, senão a realização e demonstração
da atividade do Cristo em nossa consciência aqui e agora. Agora, estamos vestidos em Deus, estamos vestidos no Espírito de Deus. O Espírito de Deus está agora vivendo em nós e o contactamos ou o realizamos através dessa meditação. E assim, aqui estamos, em contato com o Espírito, em contato com a própria atividade do Cristo onipresente. E então, chega um pedido de ajuda, e a pessoa que está pedindo ajuda acredita sinceramente que precisa de alguma coisa além dessa presença que realizamos. Mas, por causa de nossa realização do Cristo, sua necessidade é atendida. O Cristo se apresenta como saúde, harmonia, completude, plenitude, perfeição, oportunidades, negócios, qualquer que seja a necessidade. Mas foi a realização do Cristo, aquele que sentimos dentro de nós, aquele que vive em nós, é Ele quem atende todas as nossas necessidades. Não uma verdade que conhecemos apenas intelectualmente. Não a verdade que está nos livros. Esses são passos necessários para a nossa preparação, para nos levar a um momento de completa união com o Pai, e chegamos a essa união através da verdadeira meditação, sem nenhum propósito terreno. Nós não sabíamos que iríamos receber essa chamada e não meditamos para atender a esse pedido. Embora a pessoa pense que seu problema é terrivelmente importante, não estamos meditando por ele. Estávamos meditando apenas para que pudéssemos realizar, aqui e agora, esse manto invisível do Cristo sobre nossos ombros. Esse hobby invisível, desde que não usamos hobbies visíveis. O hobby do nosso ministério está sobre nossos ombros quando nossa meditação nos levou ao ponto de contato que chamamos de realização da presença de Deus. Esse momento de realização nos veste com esse hobby do Espírito, e qualquer pessoa que tocar nossa consciência toca o hobby de Cristo. E mesmo que toque a orla do hobby, ela será curada. Agora você vê, é essa luz que é alcançada através da realização espiritual que atraiu aquela chamada para justamente aqui onde estamos. Mesmo que estejamos distante, no interior ou em qualquer lugar em que estejamos, essa chamada chega. Por quê? Porque essa luz tem sido preparada e o navio deve ser orientado por essa luz. Isso é inevitável. Onde quer que você esteja como a luz do mundo, o mundo irá até você em busca dessa luz. Você não tem que ir a lugar algum para levar essa luz ao mundo. Precisa apenas estar no lugar em que está e estar vestido com esse hobby. Você precisa estar na consciência do Cristo. E então o pedido chega e a resposta chega juntamente com ele, porque o pedido e a resposta são um quando se encontram em Cristo, quando se encontram no Espírito. Mas se um pedido vem a nós,
quando não estamos vestidos com esse robe, não haverá resposta, porque, como seres humanos, não temos nada a dar. Nosso poder espiritual não é nosso, não é do nosso corpo, não é do nosso cérebro e nem de todo o nosso conhecimento. Ele vem somente desse celeiro infinito que tocamos nesse momento de realização do Cristo dentro de nós. Agora, faz alguma diferença para o Cristo, para o Espírito de Deus no homem, se esse pedido tem como causa algo físico, mental, moral ou financeiro? Não. O Cristo não sabe de nada disso. Da mesma forma que a luz não sabe nada sobre a escuridão, mas a elimina completamente. Assim, o Cristo não sabe coisa alguma sobre os problemas que são dissolvidos através desse contato. Então, não faz nenhuma diferença qual a natureza do problema. Uma única coisa é importante. Estamos vestidos com esse robe? Estamos nós corporificando essa consciência? Estamos na percepção consciente da presença do Cristo? Na percepção consciente da presença de Deus dentro de nós? Temos essa vibração dentro do nosso ser? Você vê, o mundo pensa que é possível permanecer pecando ou estar mergulhado na pobreza ou na doença, na presença do Cristo. Mas isso não faz sentido absolutamente. Isso é absolutamente impossível. Não existe nenhuma possibilidade de existir qualquer forma de mal onde a presença do Cristo é realizada. Não é nossa função convencer pessoa alguma de que somos bons, ou que somos ricos, ou que fizemos uma demonstração. Isso não é nossa função. Nossa função é manter as evidências externas do Cristo ligadas ao próprio Cristo e, de alguma forma, separadas de nós, para que não atraiamos aqueles que possam dizer: ah, o que você conseguiu do Cristo? Eu quero conseguir também. Eu não quero Cristo, eu quero o que você conseguiu através dele. Nas Escrituras está dito que nós devemos viver internamente como santos, mas viver externamente como homens. E isso é verdade. O Cristo, ele mesmo, deve ser o emblema que seguramos, não as evidências do Cristo. Nós podemos fazer isso de uma forma, dedicando esses momentos de comunhão com Deus, sem nenhum propósito, a não ser o da comunhão ela mesma. Só assim alcançamos realmente a presença, o Espírito, o poder do Cristo que está em nós. E Ele atende todas as necessidades humanas sem nenhuma preocupação de nossa parte. Porque se estamos preocupados com as coisas que nos são acrescentadas, isso pode nos impedir de alcançar a completa comunhão com o próprio Cristo. Não é suficiente dizer: eu desejo apenas a realização da presença de Deus, e depois nos concentrarmos nas coisas que nos podem ser acrescentadas.
Essas coisas que nos são acrescentadas nos são dadas para nosso uso, para partilharmos, para atender às nossas necessidades, mas não têm nenhuma outra função em nossa experiência. Elas são as coisas que compõem o palco, ou seja, a mobília, as ferramentas usadas em nosso trabalho. Mas não para nossa própria gratificação, mas para o uso no nosso trabalho no mundo. A bandeira que seguramos não são as coisas que nos são acrescentadas, mas a demonstração do Cristo, Ele mesmo. E é por essa razão que não devemos sequer ousar em voltar à velha forma de pensar sobre demonstração de uma casa, demonstração de saúde, demonstração de suprimento. Essa linguagem precisa ser totalmente eliminada de nosso pensamento para que, na verdade, nossas vidas sejam vividas com um único propósito, e esse é a consciente realização do Cristo. Agora, naturalmente, se nossos corações e almas são puros em relação a isso, é preciso que mantenhamos segredo, porque isso é uma coisa que não devemos ousar dizer ao mundo. Isso é uma coisa pela qual o mundo alegremente nos crucificaria. Tentaria zombar de nós. Você ficaria surpreso em saber que no momento em que o mundo pensa que isso é uma pura devoção a Cristo, esse é o momento em que o mundo riria de você, o exporia ao ridículo, tentaria abalar a sua fé. Por essa razão, podemos partilhar essa mensagem apenas com aqueles que vêm pelo mesmo fato que nós viemos. Podemos partilhar essa mensagem com aqueles que chegam com um pedido em seus lábios. Mas aos outros, podemos apenas falar sobre o fato de que Deus atende todas as nossas necessidades. Somente para os estudantes de um nível mais avançado, dizemos que Deus, Ele mesmo, é o suprimento de todas as nossas necessidades. Devemos dar leite para as crianças e carne para os adultos. Não seríamos jamais entendidos pela maioria das pessoas no mundo se disséssemos: Deus não atende nossas necessidades. Não há nenhuma provisão em Deus para atender nossas necessidades. Deus, Ele mesmo, é o suprimento de todas as nossas necessidades. Deus não nos dá saúde, nem vamos a Deus por saúde. Deus não nos dá suprimento, nem vamos a Deus por suprimento. Deus não nos dá paz, nem vamos a Deus por paz. Deus é Ele mesmo saúde. Deus é a saúde do meu corpo. Deus é Ele mesmo suprimento. Deus é o suprimento de todas as minhas necessidades. Deus é Ele mesmo paz. Minha paz, a paz que eu sou, eu lhes dou. Buscamos então somente a Deus. Demonstramos então somente a Deus, Ele mesmo. Bebemos, comemos e nos vestimos. E você vê, isso é algo a que devemos nos agarrar, até que o pensamento se torne receptivo para recebê-lo. É uma coisa estranha, mas verdadeira, que se você diz a uma pessoa que através de Deus suas necessidades serão atendidas, você pode fazê-la feliz. Mas se você lhe disser, você não deve ir a Deus para ter suas necessidades atendidas, ela irá procurar em outro lugar e perde dessa forma sua única demonstração. Porque nós estamos dando uma lição à frente
do que aquela pessoa estava preparada para receber. É como essas 15 mil pessoas que ouviram o padre dizer: você deve orar todo dia por paz, mas suas orações não lhe trarão resultado algum até que você viva a vida cristã. Você sabe muito bem que elas não podem receber essa mensagem. Se uma pessoa nessa audiência pudesse recebê-la, ou duas ou três, seria um milagre. As outras ouviriam apenas: você deve orar todos os dias por paz. E algumas realmente irão orar pela paz, entretanto, sem mudar nada, sem mudar coisa alguma em suas vidas. Mas você vê, quando seus pacientes ou seus estudantes buscam a sua ajuda, eles também não esperam que lhes diga que precisam mudar suas vidas. E se você lhes diz, isso não traz resultado algum, porque eles não têm a capacidade de mudarem suas vidas. Mas, se você os encontrar no nível de expressão externa de suas consciências e internamente você mantiver firme a bandeira do Cristo, suas necessidades serão atendidas. E assim, você prepara o caminho para depois lhes revelar a verdade. Não apenas isso. No momento em que Cristo os toca, eles automaticamente, o Cristo, automaticamente transforma suas consciências e sua forma de viver é também automaticamente transformada. E assim, você nunca deve lhes dizer para agir dessa ou daquela forma, porque devem pensar isso ou aquilo. Não traz benefício algum dizer a alguém: você precisa ter pensamentos positivos. Porém, se você mantiver o Cristo em sua própria mente e compreender que o que eles precisam não é de pensamentos positivos, mas de sentir a presença do Cristo, a atividade do Cristo mudará sua forma de pensar do negativo para o positivo. Mesmo que você tivesse a habilidade de mudar a forma delas pensarem no plano humano, isso não duraria muito. É como dizer a alguém para abandonar as drogas ou a bebida. E, provavelmente, a pessoa faz isso por um curto período. Mas o velho estado de consciência, aquele mesmo estado de consciência retorna e a pessoa volta às drogas ou ao álcool. Entretanto, se você se abstiver de interferir em sua conduta humana e meramente habitar na palavra e deixar a palavra habitar em você, se mantiver a visão do Cristo, quando o Cristo as tocar, quer seja na primeira visita ou na 100ª primeira, a consciência delas começará a ser transformada. Eu tenho visto isso acontecer. Eu tenho testemunhado por muitos e muitos anos que algumas pessoas, com o primeiro, segundo, terceiro, 10º, 20º contato, o Cristo as toca e elas começam a mudar. E então me escrevem dizendo que têm menos medo, ou menos dúvidas, ou menos ansiedade. Eu tive alguns pacientes que precisei ter paciência com eles por 1 ano,
2 ou 3. Porque, por alguma razão, o solo não estava fértil e a semente da verdade simplesmente não conseguia crescer e dar frutos. E assim, em sendo paciente com eles, por 1, 2 ou 3 anos, eles receberam as bênçãos. E então eles vêm a mim e dizem: Você sabe, eu não me sinto mais da forma que costumava sentir. Eu não penso mais da forma que pensava. Eu não respondo mais ao erro da forma que costumava. E então você sabe que Cristo está realizando o trabalho neles. É bom saber que você e eu não temos poder algum para mudar a vida de qualquer pessoa. É bom saber que nem você nem eu temos poder algum para curar pessoa alguma, ou para lhes dar suprimento ou purificá-las. Mas, na proporção em que vivemos nossa vida individual em Cristo, o Cristo toca suas almas e as desperta. Desperta, desperta tu que dormes, e Cristo te dará vida. E você vê, se um entre nós for tocado pelo Cristo, ele tocará todos aqueles que chegarem ao campo de sua consciência. Bem, vamos assumir por um momento que você se sentiu totalmente preenchido em seu período de meditação, no qual você mergulhou internamente para realizar o Cristo. Você não teve nenhum propósito para realizá-la, nenhum motivo, não estava buscando coisa alguma para você mesmo, sua família, seus pacientes, seus estudantes, para ninguém. Você estava meditando com um único propósito: a comunhão, a realização de Deus, para ser tocado por Deus. E você alcançou esse propósito. No momento em que você sentiu dentro de si mesmo aquela respiração profunda, ou aquele clique, ou aquela certeza interior de que Deus está com você. Sentiu a presença do Emanuel, Deus conosco. E agora, tendo essa certeza de Deus com você, como uma presença divina, você vai realizar suas atividades normais. E no decorrer do dia, os problemas humanos vão surgindo. Quer tenham a ver com a sua própria vida, com a sua vida familiar, ou mesmo chamadas de pacientes ou estudantes. Se você puder manter esse contato com o Espírito, essa certeza interior, logo surgirá e saberá que Deus está presente e que o trabalho está sendo realizado. Mas, se isso não for verdade, é necessário que se afaste um pouco de suas atividades para meditar, para alcançar novamente esse contato com o Cristo. E se lembre disso, você não pode trazer a pessoa, a circunstância ou a condição para o seu pensamento. O simples fato de que o telefone tocou e dei ao paciente a certeza de que Deus é o único poder e que tomaria conta do seu caso, imediatamente isso encerra meu relacionamento com Ele. Porque até onde estou consciente, agora não existem 3 de nós: um paciente, um curador e Deus. No momento em que dei ao meu paciente a certeza de que tudo estaria resolvido perfeitamente,
não mais contemplo o paciente ou seu problema. Agora só contemplo Deus. Agora existem apenas dois, o curador e Deus. Então me sento e medito, até que o curador saia do caminho e não exista nada mais, apenas Deus. Isso me lembra de Peter Ross, que costumava dizer: eu e o Pai somos um, e graças aos céus que esse um é Deus. É algo muito confortador quando você para pensar que eu e o Pai somos um, e esse um é Deus e não eu. Isso nos dá a certeza de onipresença, onipotência, onisciência, em lugar de minha própria compreensão ou meu poder. E assim é que, agora, quando meditamos, não temos nada a ver com o homem e seus problemas. Temos a ver somente com o relacionamento entre mim, Joel, e Deus. Posso chegar a um lugar de realização onde Joel se torna nada, nem mesmo um mediador, nem mesmo um elo de ligação. Ele simplesmente desaparece. Se for capaz de conseguir isso, a harmonia com certeza será estabelecida. Mas nem sempre da forma que meu paciente queria, nem sempre da forma que eu gostaria. Não, não. Eu tive uma experiência como essa durante essa manhã. Um homem muito bem-sucedido abdicou de sua posição para aceitar uma outra que parecia ser muito maior. E quando entrou nessa grande corporação, descobriu que era apenas mais um e estava totalmente esquecido em meio a tantos outros. Isso durou por muitos meses e se tornou um grande problema para ele e para sua mãe. Naturalmente, ele era muito sábio para precisar de Deus para alguma coisa. Mas sua mãe, não tendo essa sabedoria, se voltou para Deus e pediu ajuda para seu filho. Isso durou apenas o tempo suficiente para que essa carta chegasse e fosse respondida. Então, esse homem foi lembrado e colocado numa posição de acordo com suas expectativas. E até onde ele teve conhecimento, isso simplesmente aconteceu dessa forma, sem nenhuma razão. Simplesmente naquela data a mudança aconteceu. Mas, até onde entendo, isso não é verdade. Até onde entendo, a realização da atividade do Cristo simplesmente varreu a vontade humana, a atividade humana, e a substituiu pela atividade espiritual, ou pela atividade da inteligência divina, a atividade da mente de Deus, em lugar da mente do homem. Mas a questão ainda permanece. Houve um real benefício para aquele homem? Aparentemente sim, porém, se ele não despertar para o Cristo, terá que passar novamente por essa ou por qualquer outra experiência na qual ele precise fazer contato com seu Deus interior. Ele se beneficiou por causa da consciência de unidade com o Cristo, de sua mãe ou de seu professor, em lugar de ter sido beneficiado através de uma atividade de sua própria consciência. Você vê, isso acontece a todos nós. Jesus curou muitas pessoas e não soubemos nada sobre elas, a não ser que depois morreram de qualquer forma. Entretanto, se algumas delas tivessem, por si mesmas,
buscado a realização do Cristo, talvez tivéssemos ouvido algo sobre elas no caminho espiritual. Poderiam ter alcançado alguma das coisas que os discípulos ou os apóstolos alcançaram. E assim é que tenho visto muitas vezes que a pessoa, como o filho dessa mulher, não conseguiu o objetivo que estava buscando. Em lugar disso, perdeu sua posição. E então foi induzido a buscar alguma solução espiritual. E assim vemos que não é sempre que nossa realização do Cristo traz a demonstração que a pessoa está querendo. Oh, não, não. Algumas vezes temos que descer antes de subir. Algumas vezes temos lições a aprender. Bem, a resposta é realmente essa. Como pode alguma mudança acontecer aqui fora que não seja um resultado direto de uma mudança em nossa consciência? E então, quando nosso paciente não responde a essa mudança na consciência, como pode sua condição exterior mudar, a menos que seja resultado da consciência do seu curador ou professor? Entretanto, o paciente ainda tem a mesma lição a aprender. Agora, nunca devemos esquecer isso. Nenhuma mudança acontece no mundo exterior, exceto que venha como resultado da realização do Cristo dentro de nós. Essa é a razão pela qual você não precisa saber o nome de seu paciente, ou o nome da doença, ou a espécie do problema, porque você não pode fazer coisa alguma sobre nada disso, de forma alguma. Mas, se você alcançar a realização do Cristo, o Cristo é onisciente. E o Cristo dissolve qualquer forma de influência negativa que possa existir. Mas o fator mais importante é realmente alcançar a realização da presença do Cristo, pois é Ele quem realiza a cura. Então, essa é a razão pela qual, quando é chamado, no decorrer do seu dia, para ajudar outros, se você não sentir que essa primeira meditação lhe trouxe a realização da presença do Cristo, se não sentir completamente a presença do Cristo, sente-se para meditar novamente, se for necessário. Mas, primeiro, lembre-se que existem 3 pessoas envolvidas: o paciente, o curador e Deus. Agora, tendo dado a certeza do poder de Deus ao paciente, nós o eliminamos da demonstração. Restam apenas o curador e Deus. Em seguida, nos sentamos para meditar e então, à medida que o curador tem a realização da presença de Deus, ele desaparece da cena e pode sinceramente dizer: de mim mesmo não posso fazer coisa alguma, mas realizei a presença daquele que pode todas as coisas, aquele que faz todas as coisas, aquele que é. Acima de todas as coisas, se lembre disso. O que é que você está buscando como demonstração? Não se esqueça que não está meditando para demonstrar saúde, ou harmonia, ou paz na terra, ou a multiplicação de pães e peixes. Você está meditando com um único objetivo: a realização da atividade do Cristo. Se você alcançar isso, você alcança paz.
paz com letra maiúscula. Você realiza saúde, negócios, você alcança qualquer que tenha sido o pedido que originou a meditação. Mas você não alcança essas coisas no mundo externo. Você alcança somente esse sentimento, essa consciência da mente que também estava em Cristo Jesus. Isso é tudo que você alcança. Ela então realiza o milagre. Ela multiplica pães e peixes. Jesus olhou para cima, para o céu, os céus, e os pães e os peixes foram multiplicados. Ele não realizou. Seu olhar para Deus, para o céu, realizou. Em outras palavras, ele alcançou a realização do Cristo. Em frente ao túmulo de Lázaro, Jesus disse: eu não posso fazer coisa alguma. Eu não preciso orar porque o Pai sabe por que estou aqui. Mas, para que as pessoas pudessem ver que era o Pai quem estava realizando a obra, ele levou ao Pai uma oração. E tudo o que fez foi ficar tranquilo e deixar a atividade do Cristo nele realizar o poderoso milagre. E assim é que nós estamos nesse estágio de desenvolvimento no caminho infinito, onde podemos dizer, primeiro que tudo, para aqueles estudantes que estão prontos, por favor, nunca acreditem que podem curar o corpo de uma pessoa, ou que podem aumentar seu suprimento, ou que podem trazer paz e harmonia às suas casas, ou companhia. Você só pode fazer uma única coisa. Você pode meditar até alcançar a realização dessa atividade dentro de você, a que chamamos o Cristo. Contactar o Cristo dentro de você. E então, deixar que Ele realize a obra. E Ele a realizará da sua própria forma e em seu próprio tempo. Será sempre assim. O Cristo está sempre cuidando dos negócios do Pai, realizando a obra do Pai. Mas precisa que esse Cristo seja realizado em você, trazido à sua consciência. Não pode ser apenas, vamos deixar Deus fazer. Não pode ser apenas dizer, o Cristo realizará o milagre. Não pode ser apenas palavras. Isso tudo está no reino das vãs repetições, banalidades e clichês, se Deus não for trazido à nossa consciência. O Cristo não for trazido à nossa consciência para atuar através de nós. Foi isso que o padre quis dizer às pessoas quando falou que não alcançariam paz através de suas orações, a menos que estivessem vivendo a vida cristã. Viver a vida cristã significa alcançar a mente de Cristo, alcançar a realização consciente da presença de Deus, da atividade de Deus. Quando você tem isso, todas as coisas aparecem externamente no momento certo. Muito obrigado, muito obrigado.